paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da nossa revista A Justiça Divina do quarto trimestre de 2022. O tema dessa segunda lição é Vem o Fim. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 7, verso 2, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Verdade prática desta lição: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Nós temos aqui como objetivos dessa lição: apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença, e identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. O texto base da lição está em Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um canal. Eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, e eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A palavra que nós precisamos ter como chave desse capítulo é a palavra fim. Na aula anterior, nós deixamos bem claro que o ofício do profeta vem carregado com uma tríplice mensagem. A mensagem do profeta, ela se desdobra em 3 pontos, que é chamar o povo ao arrependimento, apontar os erros e chamar o povo para o arrependimento. Depois ele vem declarar os juízos de Deus pela falta de arrependimento do povo. E depois ele proclama a restauração do povo. Então, o povo entra em pecado, o povo se desvia dos caminhos do Senhor, não segue a palavra do Senhor, não alegra o Senhor. O que o Senhor faz? Levanta o profeta para apontar o erro e chamar o povo para o arrependimento. O povo não se arrepende, o profeta vai declarar os juízos. O povo não se arrepende, vai sofrer, vai para o cativeiro, vai morrer. O povo se arrepende, o profeta tem uma palavra de esperança, de restauração para o povo arrependido. E nós vemos aqui nessa história que, desde a época de Jeremias, algumas décadas atrás, antes de Ezequiel começar a profetizar, Jeremias vem anunciando a mesma mensagem. E o povo, com o coração obstinado, não se arrepende, não se volta para o Senhor. Deus, nós vimos na aula passada, Deus faz 3 deportações. Ou seja, os profetas anunciam que o perigo vai vir, aí o perigo vem, mas ele vem em 3 fases. Então, primeiro, Nabucodonosor vai, leva
algumas pessoas, depois ele leva outras, nessa segunda leva foi aonde foi o profeta Ezequiel. Ou seja, ele vai dando sinais claros, bem claros, de que vai se cumprir a profecia na sua totalidade. E mesmo assim o povo não se arrepende. Ele podia muito bem ter chegado e destruído toda Jerusalém, já ter destruído a cidade e o templo, tudo de uma vez só. Mas não. Deus ainda permitiu que o mal viesse aos poucos, para dar tempo ainda do povo, do remanescente, se arrepender. E mesmo assim, eles não se arrependeram. Então, Deus ele vai dando chances. Deus vai permitindo que nós venhamos a nos arrepender mediante as crises, tribulações e os juízos divinos vindo sobre a nossa. Enquanto tá tudo bem, o povo não está nem aí para Deus. O problema é que chega numa fase que o coração está tão endurecido que mesmo Deus mandando juízos, o povo não se arrepende. Então este capítulo 7 de Ezequiel, ele vem, vamos falar assim, ele está no segundo aspecto do ofício do profeta. Porque o primeiro aspecto é ele apontar os erros chamando o povo para o arrependimento. Primeiro aspecto. Já no seu segundo aspecto, ele vem declarar os juízos. Aqui nós não vemos Ezequiel chamando o povo para o arrependimento, que é o primeiro aspecto. Aqui nós não vemos Ezequiel anunciando promessas de restauração. Não, aqui nós só vemos ele anunciando juízo, que o juízo vem rápido, que o juízo vem depressa, e ele repete essa mensagem várias vezes. O juízo vem, o fim vem, o fim vem. Ó, vai vir. Você pode correr, você pode se esconder, você pode ir para qualquer lado. Mas o meu olho não vai desviar de ti, ou seja, o furor de Deus virá. Tudo que foi profetizado em relação aos juízos, desde dos profetas anteriores, Jeremias, Isaías e assim vai, e os demais, virá. Então nós temos que entender o aspecto profético deste capítulo 7. Então ele vem no segundo ponto ali da mensagem do profeta. O primeiro, chamado para arrependimento. O segundo, a declaração dos juízos. E o terceiro, a mensagem de esperança e restauração. Então ele está dentro do segundo ponto. E esse capítulo 7 de Ezequiel, ele pode, de uma forma assim, profética e escatológica, dar as mãos e andar abraçado junto com o capítulo 38 do mesmo livro do profeta Ezequiel. Por quê? Porque o capítulo 38, ele vem profetizar, falar sobre a guerra do Armagedon. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque na sua segunda vinda visível, a segunda vinda é feita em duas fases, né? A primeira fase, a igreja vai se encontrar com ele, o mundo não o verá, somente a igreja. Passados 7 anos da grande tribulação, que a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, estará lá na sala do banquete, Cristo virá e todo olho verá. E quando ele vier, essa é a segunda vinda, quando ele vier que todo olho verá, ele virá para trazer o terrível dia do Senhor, o dia do juízo. E então se instalará a guerra do Armagedon. E o capítulo 38 de Ezequiel, ele nos dá detalhes de como será. Já o capítulo 39 fala de Gog e Magog. Então, quando eu vou estudar o capítulo 7 de Ezequiel, eu também tenho que fazer uma relação dele com o capítulo 38 de Ezequiel. Porque quando nós chegamos, aqui, nós lemos até o versículo 10. Eu vou ler agora um pouquinho mais para frente, o 11 e o 12. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque ira ardente está sobre toda a multidão deles.
A Bíblia fala que vai chegar num tempo que o desespero, a tristeza, as coisas horríveis vão começar a acontecer numa escala que nunca se viu antes e nunca se verá, porque ali será chegado o tempo do fim. A vara que se levantou com violência é o período dessa guerra que será instaurada. Por quê? Porque as nações vão se juntar e virão sobre Israel durante a grande tribulação. Virão para castigá-la. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem de sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. Quando nós vemos na palavra de Deus, nós vemos, até mesmo lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar as boas novas aos pobres, e assim vai. Ele fala do ano aceitável do Senhor, ele fala do dia do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o período da graça que nós estamos vivendo. Já o dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da segunda vinda. É o dia que ele vai vir para trazer, estabelecer o juízo de Deus, guerrear, né? Entrar na guerra de Armagedon para socorrer Israel, que vai estar passando por toda essa desgraça aí do capítulo 7, e instaurar o tempo do milênio. Então, a aplicação do capítulo 7 para nós, ela se deu na época de Ezequiel, porém ela serve profeticamente para os acontecimentos futuros. Então, o capítulo 7 de Ezequiel, juntamente com o capítulo 38, eles são escatológicos, são proféticos, eles apontam para algo que ainda vai acontecer. Na época de Ezequiel, aconteceu. Porém, ainda isso vai se repetir numa escala muito maior e terrível daqui a alguns momentos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E no nosso tempo do fim, o que nós precisamos entender? Que o tempo do fim, ele é eminente para nós. Às vezes nós não ouvimos muitas mensagens sobre isso nos nossos dias. Por quê? Porque a sociedade hoje que nós vivemos exige uma mensagem motivacional, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria, uma mensagem de vitória. Está tudo lindo, está tudo certo. Quando acontece alguma desgraça, algum desastre, até mesmo natural, comove o povo durante alguns instantes, durante alguns dias, talvez meses depois, se esquece. Nós estamos vivendo no mundo hoje mediante uma guerra. Existem nações em guerra, se destruindo, se matando. No começo mobilizou o mundo, hoje ninguém mais lembra direito do que está acontecendo. Se você perguntar na rua para muitas pessoas, as pessoas nem sabem que existe guerra entre Rússia e Ucrânia, que existem tensões militares entre outros países, Europa e Ásia. Então nós precisamos entender que muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias, que é um sinal, ou melhor, são sinais que o fim está próximo, que o fim vem. Vem o fim vem. E sabe o que vai acontecer no fim? Nós teremos dois públicos. Nós teremos a igreja que não vai passar por esse momento terrível que o mundo vai viver. E nós teremos o restante do mundo, incluindo Israel, que vai passar por essa grande tribulação, tristeza, fome, espada, peste, mortandade, coisas terríveis que estão anunciadas a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Então, o profeta Ezequiel ele está assumindo uma roupagem escatológica. E nós vemos, nesses primeiros capítulos, como nós falamos, o livro é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, ele começa chamando o povo para o arrependimento, apontando os erros. O povo não quer saber, então ele vai declarar os juízos. Durante essa declaração de juízos, ele começa lá no capítulo 5, Ezequiel.
No capítulo 5 ele começa, vem no 5, vem no 6 e vem no 7. E o interessante é que, se você for analisar o capítulo 5, 6 e 7 de Ezequiel, você vai vendo ele proferindo sentenças de juízo sobre Judá. Quem era Judá? Judá era uma tribo. Judá era um território sobre um local. Depois ele vai proferir sentença contra os montes de Jerusalém. Por quê? Porque naquela época os montes de Jerusalém eram utilizados para adoração pagã, para adorar demônios, para adorar ídolos, para adorar imagens de escultura. O povo subia nos montes para queimar incenso para falsos deuses. O povo se prostituía cultualmente em cima dos montes. Então você vê o profeta declarando juízo para uma tribo, para ali um território, e depois você vê que ele fala, ó, nem os montes escaparão. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que permanecem para sempre. Só que ele está falando, o povo que estavam lá nos montes de Sião, adorando a deuses estranhos, esses serão destruídos, não escaparão. É o que você vê no capítulo 5, 6, e quando chega no 7, ele, além de profetizar, capítulo 5 e 6, contra Judá, contra os montes, contra Jerusalém, a cidade do Deus vivo, ele pega e traz essa destruição agora para um nível mais universal. Quando nós vemos aqui, ele falando, logo no início, no versículo 2, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Aqui eu posso entender que é sobre os 4 cantos da terra de Israel, porém, como ele tem um aspecto escatológico, isso se torna universal, sobre os 4 cantos do planeta Terra, do universo aqui que nós habitamos. Ou seja, o juízo virá sobre tudo que nós conhecemos. Então, um aspecto escatológico muito forte da profecia de Ezequiel, que vem do capítulo 5, 6 e 7. Então ele vai delimitando as áreas de atuação onde o juízo de Deus vai tocar. Ele vai especificamente falando. Um ponto interessante é que ele repete muito. O apóstolo Paulo diz, né, não me canso de vos repetir as mesmas coisas. Então ele vai repetindo. Ele usa aquela expressão, né? Veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Ele vai se identificando como um profeta do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele estava lá na Babilônia, Ezequiel. Centro de adoração de tudo quanto é demônio que você pensar que já existiu na terra. Ele estava ali no meio da idolatria. Ele estava ali no meio daquelas coisas terríveis. Então, lá tinham muitos profetas. Na Babilônia tinham magos, tinham profetas, tinha gente de praticamente todas as nações do mundo, tinha sacerdotes de tudo quanto é tipo de Deus que você pode imaginar. E Ezequiel, na teoria, era mais um profeta de mais uma nação que estava na Babilônia, que precisava se distinguir dos demais. Então, quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento usando a expressão assim diz o Senhor, né? Nós temos que entender que ele está se identificando como sendo um profeta do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o nome de Deus é impronunciável. Então, quando pessoas de outras nações ouviam falando assim, diz o Senhor, ou a palavra do Senhor veio sobre mim, ou a mão do Senhor veio sobre mim, sabe que aquele profeta tem uma identidade com Deus de Israel. Era como se fosse um selo.
Era algo que era fácil de se identificar, porque foi uma identidade estabelecida por Deus que os seus profetas utilizavam. Hoje, quando nós estamos aqui reunidos no meio da igreja, e a palavra do Senhor vem, quando nós vamos anunciar uma profecia, tem pessoas que falam, assim diz o Senhor. Tem outros que já não falam, simplesmente entregam a profecia. Porque como nós já estamos no meio da igreja, e a Bíblia diz que antigamente Deus falou pelos pais, depois falou pelos profetas, mas hoje fala pelo Filho Jesus Cristo, Hebreus capítulo 1, nós estamos falando em nome de Jesus. Então quando vem uma palavra profética, nós a entregamos. Eu não preciso me identificar como profeta do Deus Altíssimo, porque nós já estamos no meio da igreja. Nós não estamos no meio de outros deuses, de outras culturas, de outras religiões. Nós estamos aqui. Mas, pastor, mesmo os profetas estando ali dentro de Israel, não igual Ezequiel que estava na Babilônia, mas vamos pegar Isaías que estava lá dentro de Israel mesmo, dentro do povo lá. Ele também falava assim, ele também falava, porque ali dentro, no meio do povo, tinham sacerdotes pagãos, tinham pessoas que cultuavam a rainha do céu, tinham sacerdotisas, prostitutas cultuais no meio do povo. O povo não largou a idolatria. De quando eles saíram do Egito, eles carregaram aquilo no meio deles. Estevão, lá em Atos capítulo 7, nos confirma isso. Nós vemos isso ao longo da Bíblia. Então era necessário que o profeta se identificasse. Hoje, nos nossos dias, se você entregar uma profecia sem falar assim diz o Senhor, o povo entende. Se você entregar a profecia falando assim diz o Senhor, o povo entende também. Mas naquela época isso era muito forte, porque a idolatria, o paganismo, o ocultismo, vamos assim dizer, todas as formas de religiões que desagradam a Deus estavam presentes, tanto no meio do povo de Deus, quanto nas nações vizinhas. Então era necessário esse tipo de identificação, para saber de onde vem essa palavra. Por isso que Deus fala, ai dos profetas que dizem, assim diz o Senhor, sem eu ter mandado ele falar. Por quê? Porque os falsos profetas, eles se identificavam como profetas do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como que eles se identificaram? Usando a expressão, assim diz o Senhor. E Deus proferiu juízo para esses que eram falsos, que usavam essa identidade para poder falar em nome do Senhor. Nós vemos Elias. Elias, reconhecido profeta de Deus, chega para Acabe e fala, de acordo com as minhas palavras, não choverá. Ele não disse assim diz o Senhor. Mas ele era um profeta do Deus, reconhecido por todos, inclusive pelo rei Acabe. Então, a expressão assim diz o Senhor é uma expressão de identidade do profeta. Porque ele estava falando em nome de Yahvé, em nome do Senhor, em nome do Deus de Israel. Existia uma identidade. Então nós precisamos entender que o profeta ele carrega uma autoridade espiritual e a sua mensagem ela carrega teor tipológico, ela carrega um teor, vamos assim falar, simbólico, porém, ela também carrega um teor literal. Tanto que nós vemos se cumprir literalmente a profecia de Ezequiel. Porém, ela carrega um aspecto simbólico. Por quê? Porque mesmo ela se cumprindo literalmente, ela é um tipo, é uma simbologia de algo que ainda vai acontecer no futuro. Então, nós precisamos entender, a profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que ela carrega aspectos literais e simbólicos. Ela pode até ser simbólica hoje, mas amanhã ela será literal. E isso não impede
da palavra profética se repetir ao longo do tempo, até que o propósito profético de Deus se cumpra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque Deus usa um profeta para falar coisas milhares de anos antes da gente, coisas que já se cumpriram milhares de anos também, e que parece que estão se repetindo nos nossos dias. E parece que vão se repetir na época do fim, quando começar o período da grande tribulação. Por que isso? Porque a palavra de Deus é profética, ela não volta vazia, e ela precisa cumprir totalmente o seu sentido literal e tipológico. Por isso que ela se repete. Nós vemos isso ao longo da história da Bíblia. Então, hoje, quando nós vemos algumas profecias, nós vemos que até elas se cumprem de forma literal e acabou. Porém, tem outras nos nossos dias que são confirmações da palavra de Deus, que elas até se cumprem, às vezes rapidamente, mas você vê que aquilo torna a se repetir. E assim, não adianta querer inventar profecia, porque tudo que é profético, tudo que se refere à história da humanidade está contido na palavra de Deus. Mesmo que foi proferido na época do profeta Ezequiel, tem coisa que ainda vai se cumprir nos nossos dias e na nossa geração. O que pode acontecer é Deus usar profetas hoje para dar alguns detalhes de como que vai acontecer para revelar, aquilo que estava na minha palavra está acontecendo agora. Isso aqui ainda não aconteceu. Está vendo essas nações se levantando? Isso já estava profetizado. Ou seja, Deus vai usar os profetas para nos dar entendimento da profecia original que foi feita de forma simbólica. Talvez já tenha se cumprido de forma literal naqueles momentos bíblicos, porém de uma forma simbólica, escatológica, profetizando porque ia acontecer. Deus vai levantar profetas para nos dar entendimento do que está acontecendo na nossa época, na nossa geração, ao nosso redor. E às vezes ele vai dar detalhes que não estão na palavra. Ele vai falar o nome de pessoas, ele vai falar o nome de lugar, ele vai falar, vai acontecer assim, tal dia, tal hora. Por quê? Porque Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, e ele já revelou praticamente tudo na sua palavra. Porém, ele usa os profetas hoje para nos dar detalhes daquilo que vai acontecer e muitas vezes para individualizar a profecia, ou seja, para trazer a aplicação dela na minha vida. Então Deus usa um profeta para falar diretamente comigo, vou abrir uma porta de emprego para você assim. Amém. Ele usa para individualizar. Isso acontece? Isso acontece. Porém, eu tenho que entender que as profecias, quando são bíblicas, quando vêm de Deus, elas carregam aspectos literais e simbólicos. Então, não é simplesmente abrir uma porta de emprego. Por trás dessa abertura da porta de emprego, pode ter uma alma que Deus quer alcançar lá, através da minha vida. Pode ser que ali Deus queira me prosperar de uma forma tão grande para eu poder investir no reino dele. E muitas vezes, quando Deus abre porta, tem gente que nem dá dízimo. Tem gente que nem oferta, não é grato. Aí o que acontece? As portas se fecham. Mal sabe ele que Deus colocou lá para ser fiel no pouco e depois ele começar a prosperar, até, às vezes até enriquecer, para que ele seja um dos maiores investidores da obra dele. Então tudo tem um aspecto literal e simbólico nas profecias. Nas profecias bíblicas, que é o nosso fundamento, é a nossa base, como nas profecias dos nossos dias. Então nós temos que estar atento, porque nós vemos nesse capítulo 7, ele profetizando o fim de Israel, a destruição do templo e da cidade e do povo. E isso é aplicado, porque isso vai se repetir durante a grande tribulação. Então quando nós olhamos para esse texto, não mais presos agora no passado, vamos falar assim, no primeiro cumprimento literal do que Ezequiel profetizou, e olharmos para frente, aplicando esse texto lá durante a grande tribulação, chegando aí, se você continuar lendo os outros versículos do capítulo 7,
tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá, em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Ele já está falando, depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, o templo será levantado, vai voltar a ter sacrifícios no templo. Mas ele está falando aqui, farei cessar a arrogância, os seus lugares santos serão profanados. O anticristo vai se assentar lá, falando que é Deus. Vai cessar o sacrifício, vai começar os 3 anos e meio da grande perseguição, destruição e morte sobre o povo, sobre Israel. As nações que eu li aqui, vão se levantar, os piores das nações do mundo vão se levantar para destruir Israel. Então, o capítulo 7, ele é totalmente escatológico. Mas, pastor, ele já se cumpriu lá atrás, ele já se cumpriu, mas a palavra de Deus, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Quer dizer que acabou a palavra de Deus. Ela permanece até ela cumprir o seu propósito aqui debaixo do sol. Por isso que a palavra diz, que lá no fim, quando tudo terminar, quando todas as coisas se fizerem nova, lá na cidade do Altíssimo não vai ter sol. Porque Jesus vai iluminar a cidade, ele será a nossa luz. Porém, enquanto existir sol aqui na terra, há propósito de Deus com a sua palavra, e ela permanece. Então essa palavra ainda vai se cumprir, e eu tenho que entender isso. Eu posso pegar essa palavra e colocar ela em mim, individualizar em mim. Por quê? Se eu me desviar dos caminhos do Senhor, se eu viver em pecado, Deus levanta profetas, Deus me aponta os erros, Deus me chama para arrependimento. Mas pastor, eu estou em pecado, pastor, eu estou desviado. E não veio nenhum profeta enfiar o dedo no meu nariz para falar qual é o meu pecado, para falar para eu me arrepender. Não, mas eu garanto para você que você foi num culto, e o pregador começou a falar os seus pecados sem apontar o dedo para você. Começou a falar da situação lastimável que você está, e ele te chamou para o arrependimento. E você, por vergonha ou cara de pau, coração endurecido, não quis ir à frente, se arrepender, se entregar para Jesus, porque você estava desviado dentro da igreja. Deus está usando profetas, pastores, pregadores, irmãos que estão ao nosso redor, para poder nos alertar, apontar os erros e nos chamar para o arrependimento. Não precisa colocar o dedo dentro do nariz, não, apontar, abre a boca que eu vou botar a mão aí dentro para falar que é você. Não, ele usa tudo ao nosso redor para falar conosco. Ele está alertando. Aí você não quer se arrepender, não quer mudar? Você vai ouvir juízos. E os juízos, muitas vezes nem precisam ser ditos, já estão aqui na palavra que está na tua mão. Você carrega o juízo de Deus na tua mão, não lê porque não quer. Não dá ouvidos como o povo não dava aos profetas porque não quer. Aí começa a dar tudo errado, fica doente, fecha a porta, perde emprego, acontece isso, acontece aquilo. Tudo vai dando errado. E você não se arrepende. Aí você vai no culto, aí vem lá o pregador e começa a falar de esperança. O deserto vai passar, tem vida nova, as coisas serão restauradas e tal. E mesmo assim você não se arrepende. E os juízos, continuam, e vão indo. E por que os juízos vêm nos castigar? Porque Deus nos ama. Ele vem para nos corrigir, para que nós venhamos nos arrepender. A hora que você se arrepender, o juízo vai parar e você vai começar a viver a bonança. Você vai começar a viver aquela esperança que foi profetizada, que também está na tua mão quando você vai para o culto, se carrega debaixo do braço. Está aqui, Tanto o juízo como as promessas de Deus estão aqui. Então eu preciso estar com o coração apto para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Depois que o povo foi dividido, que Salomão morreu, seu filho Roboão
reinou, não ouviu o conselho dos anciões, foi ouvir os jovens. Jovem dando conselho para jovem, à luz da Bíblia, não é muito bom. Por isso que os mais novos têm que ser discipulados pelos mais velhos. Quando ele foi ouvir, deu ouvidos aos jovens, o reino foi dividido. 10 tribos para cá, as outras tribos para lá. Então criou-se o reino de Israel, Samaria. Criou-se aqui o reino de Judá, fixo em Jerusalém, Judá, Jerusalém. Lá, Samaria, as 10 tribos, se entregaram à idolatria desde o começo. Deus foi levantando profetas, foi dando aviso, eles não se arrependeram, até que eles foram levados para o cativeiro, através do rei da Síria, e foram dispersos totalmente. Judá viu a desgraça vindo sobre Israel, vindo sobre as 10 tribos. Viram eles se prostituindo, os profetas indo, eles não se arrependeram. Ouviram as declarações de juízo sobre eles. Viram Deus usando um homem, o rei da Síria, para levá-los para o cativeiro, estabelecer o seu juízo sobre ele, e eles não deram ouvidos. Então o que Deus faz? Deus levanta um homem para ser o instrumento de juízo de Deus sobre eles. Um tal de Nabucodonosor, que o significado do seu nome é: Nabu protegeu minha herança. Quando Deus levanta Nabucodonosor como um instrumento de juízo seu para o seu povo, ele está fazendo isso para proteger a sua herança. E Deus fala: Abraão, eu sou a tua recompensa, eu sou a tua herança. Então o povo de Israel, o povo ali de Judá, todas as tribos, eram herança do Senhor. Eles eram herança do Senhor. E Deus usa esse homem para proteger a sua herança. Como que ele protege? Corrigindo, fazendo com que eles se voltem para Deus. É algo maravilhoso. E quando eles têm esse intuito, quando eles entendem isso, coisas maravilhosas começam a acontecer na vida deles. Então eu preciso compreender que não é só eu andar na linha. Eu preciso andar e permanecer na linha. Não é andar só um pouquinho e depois acabou, vai embora, não tem mais nada. Não, eu tenho que andar e eu tenho que permanecer na linha. Porque quando eu ando e quando eu permaneço na linha, coisas grandes acontecem na minha vida. E isso é importante para nós temos que entender. Eu estou procurando um texto aqui que vai esclarecer um pouquinho melhor, se eu conseguir achar, né? Se eu conseguir achar. Eu acho que eu não vou achar aqui agora. Esse texto, ele fala o seguinte, que eu acho que eu estou aqui pertinho dele, mas não estou. Ele fala o seguinte, Salmo 127, lá no seu versículo 3, ele fala assim, herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Deus levanta esse homem chamado Nabucodonosor. Nabuco protegeu minha herança. Qual é a herança do Senhor? São os filhos. Os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. São as 12 tribos. Deus levanta esse homem como um instrumento de juízo para proteger a sua herança. Para proteger. E como esse homem se excede na correção, na aplicação do juízo divino, porque ele tinha autoridade de Deus para corrigir o seu povo, a sua herança, como ele se excede, ele vai além daquilo que Deus estabeleceu, como ele se deixa ser dominado pelo poder e autoridade que Deus tinha colocado nas mãos dele, começa, vindo dos profetas de Deus, uma série de juízos contra Nabucodonosor e a Babilônia. Aquilo que era para ser algo que iria proteger a herança do Senhor, quando eu falo herança, veja os remanescentes,
porque o juízo de Deus foi aplicado, quem estava com o coração duro, como diz Deus para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, se as pessoas continuarem com o coração duro, continuarem afastadas de mim, não me quiserem, elas vão sofrer o juízo. Quem se arrepender, eu terei misericórdia. Então, nós vemos que o significado dos nomes são lindos no hebraico. Deus levantou um homem para proteger a sua herança. Esse homem se excedeu com o poder e com a autoridade que Deus colocou na mão dele. Então juízos começaram a vir sobre a Babilônia. Então, olha que coisa linda, hein? Nós vemos no livro de Naum, vamos ler aqui Naum. Naum capítulo 1, verso 3. Livro do profeta Naum, só para deixar um pouquinho mais claro aqui. Livro do profeta Naum, vou ler o 1, 2 e o 3. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocida. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Presta atenção, hein? O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. O que ele está falando, Nabucodonosor? Eu vou me vingar de você. Babilônia, eu vou me vingar de você. Porque eu te chamei para proteger a minha herança, te fiz reis do mundo, te fiz o rei do mundo antigo, o imperador do mundo antigo. Era para você ser um instrumento de correção, para preservar, guardar a minha herança. E você foi lá e abusou da autoridade que eu te dei. Então agora eu vou me vingar, diz o Senhor. Pode ser que demore, porque ele é tardio em irar, porque ele vai dando tempo para se arrepender. Mas a vingança dele vai vir. Por isso que nós vemos lá no livro de Apocalipse, o juízo sendo decretado e executado, conforme a profecia que Deus foi dando ao longo dos anos para os profetas bíblicos, sobre a Babilônia, a antiga prostituta. Pô, mas só lá em Apocalipse que nós vamos ver, porque está lá escrito em Naum, ele é tardio se pairar, mas ele vai vir com grande ira. Por quê? Porque não soube respeitar os limites que Deus colocou. E às vezes esse é um problema das autoridades. Elas não sabem respeitar os limites que Deus coloca. Eles não sabem trabalhar dentro do limite do poder e da autoridade que Deus coloca em suas mãos. E se excede, se empolga. E isso é terrível. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor é a vara que Deus usa para corrigir. Nabucodonosor é a vara. Verso 10, eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ou seja, ele está falando, vai vir a correção. Nesse capítulo 7, ainda não havia sido destruído totalmente o templo e a cidade. Eis, o dia vem, eis que vem, brotou a sua sentença, ou seja, já começou, não tem mais para onde voltar. Já floresceu a vara, ou seja, Nabucodonosor já está aí para que ele possa proteger a minha herança. Porque o Deus que ama, ele corrige, por isso que ele fala, não retire a vara do seu filho, use a vara para corrigir. A vara é um instrumento de correção para quê? Para proteger a herança, e os filhos são a herança do Senhor. Tudo anda junto, de mão dada na palavra de Deus. E reverdeceu a soberba, ou seja, essa vara que era para ser usada como correção, ela reverdece, ela começa a aparecer com soberba, que é Nabucodonosor se rebelando contra aquilo que Deus lhe lhe chamou para fazer. Então que nós possamos entender que Deus tem propósitos. Às vezes ele vai levantar o inimigo para nos corrigir. Pastor, eu estou passando por luta. Eu estou passando por dificuldades. Né? Já parou para pensar um pouquinho? Se tem algum pecado lá atrás
que você precisa se arrepender? Será que tem alguma coisa na sua vida hoje que você precisa se voltar mais para Deus? Pastor, o inimigo se levantou terrível contra a minha vida, eu não estou aguentando. Vai, aguenta. Às vezes é Deus usando Nabucodonosor, a vara, para te corrigir, para que você se arrependa. Porque aqui no capítulo 7, ainda não tinha se cumprido a destruição total. Ainda dava tempo de se arrepender. Mas o povo não deu ouvidos. Quando o povo não dá ouvidos, Deus usa a vara. Quando o coração está muito duro, não é só a vara, ele vem com espada. Ele vem com peste, ele vem com fome. Para que a lição fique clara para as descendências, para as gerações, e sirva de testemunho para as nações. Então, quando Deus nos corrige, tem pessoas vendo. Isso não serve só para mim, serve para todos. Então, aqui nós vemos, recapitulando, capítulo 7 de Ezequiel, trabalhando o triplé, né, da mensagem profeta, da mensagem dos profetas. Primeira pernazinha do tripé, apontar erro, chamar para o arrependimento. Não é isso, capítulo 7. Segunda perna do tripé, declarar os juízos do Senhor. É essa a perna do capítulo 7. Terceira parte do tripé, terceira perninha, proclamar, anunciar a esperança e a restauração. Não é essa a mensagem do capítulo 7. Então, o capítulo 7, tanto 5, 6 e 7, está pautado no anúncio dos juízos, no segundo aspecto da mensagem dos profetas. E ele carrega juntamente, andando de mão dada com o capítulo 38 de Ezequiel, ele carrega um aspecto profético, falando do período da grande tribulação, da segunda vinda de Cristo, para trazer a guerra do Armagedon, onde as nações vão estar ao redor para destruir Israel. Então, que nós possamos ter esse entendimento do capítulo 7 de Ezequiel, para a época em que Ezequiel estava ali vivendo. Ezequiel faz essa profecia do capítulo 7 alguns anos antes do templo ser totalmente destruído, ou seja, ela foi cumprida literalmente alguns anos depois que Deus deu essa profecia do capítulo 7. Porém, essa é uma palavra profética, é uma palavra, vamos falar assim, nesse caso, essa profecia, essa palavra de Ezequiel, é uma espada de 2 gumes. Vamos ler lá em Hebreus? Só para você entender um pouquinho o que é essa aplicação profética da palavra. Vai lá para Hebreus, capítulo 4, que é um texto bem conhecido de nós. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é que corta? Cortar machuca. Cortar fere. Cortar separa. Então, vamos continuar aqui, ó. Porque essa palavra profética de Ezequiel, capítulo 7, é viva, é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, porque a alma contaminou o espírito, porque a alma tinha sede de demônios, tinha sede da idolatria, tinha sede de pecados, de derramamento de sangue, e contaminou o espírito. Então a espada, a palavra profética, vem para fazer uma separação entre alma e espírito, entre os desejos carnais que contaminam o espírito humano, que é o local onde Deus vem morar, que é a forma de comunicação entre Deus e o homem, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Então faz essa divisão entre alma e espírito. Ou seja, a espada profética, a palavra profética que foi proferida por Ezequiel no capítulo 7, cortou. Lá naquela época, acabou a história? Não acabou. Por quê? Porque ele continua falando assim, ó. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, lá atrás, primeira aplicação, e juntas e medulas. Olha que coisa linda. Então aqui atrás
No Antigo Testamento, quando ela foi proferida, e o tipo testamento é sombra de coisas vindouras, ela faz separação entre alma e espírito. Deus está mostrando como que a alma contamina o espírito, e vem com a palavra profética para trazer divisão. Porém, ele chega agora, num outro momento, onde a palavra profética vai fazer divisão entre juntas e medulas. Juntas e medulas faz parte do corpo físico. Nós somos o corpo, a igreja de Deus na terra. Então agora, nesta época que nós estamos vivendo, a mesma espada que cortou aqui alma e espírito, ela começou a cortar, mas ela não terminou. Ela vai continuar até fazer a divisão entre juntas e medulas. Ela vai apartar as ovelhas dos bodes. Ela continua cortando, ela é muito profunda. Ela começa entre a alma e o espírito e vai alcançar juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o aspecto profético da palavra é esse. Ele vai cortar em determinada época a alma e espírito, depois ele vai continuar cortando até juntas e medulas. É a palavra profética, ela penetra, ela é viva, ela não, simplesmente ela cortou, morreu, não, ela é viva, ela continua. E é isso que nós temos que entender mediante a palavra. Nós costumamos a falar em teologia que a Bíblia tem livros históricos, que a Bíblia tem livros poéticos, que a Bíblia tem as cartas pastorais, tem a biografia de Jesus Cristo, tem o livro dos profetas maiores e menores. Mas a minha Bíblia diz que ela é divinamente inspirada pelo Espírito de profecia. Então todas as palavras do primeiro ao último versículo são proféticas. E aquilo que é profético é vivo. Ele começa a cortar e ele continua até cumprir o seu objetivo. Lá atrás cortou alma e espírito, agora ele vai cortar o corpo, juntas e medulas. Ele vai separar o santo do profano. Então a palavra ela se move ao longo do tempo. Isso é uma palavra profética vinda de Deus. Então que Deus nos abençoe com essa aula, que nós possamos entender esse capítulo 7, que é o segundo aspecto da mensagem dos profetas de Deus, o anúncio dos juízos, e que isso é um alerta para nós nos nossos dias, porque esse alerta continua. O chamado para o arrependimento continua. Enquanto o ano aceitável do Senhor, aquilo que nós falamos da porta da graça, estiver aberta, ainda dá tempo de se arrepender. Detalhe, os juízos já começaram. Pode não ter chegado na minha vida e na sua ainda, mas já começaram ao redor do mundo. E se eu não me arrepender, ele chega até mim. Então eu preciso estar alerta para a mensagem de Deus que é viva, que está cortando alma e espírito, juntas e medulas, está discernindo os pensamentos, para que eu não seja pego de surpresa. Então que Deus nos abençoe com essa aula. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.